Amém? A palavra de Deus, realmente, ela precisa estar nos nossos lábios, na nossa boca, de uma forma que nós possamos realmente derramar e ministrar a bênção, bênção pura, sem contaminação, sem rejeitos, sem nada que possa camuflar ou deturpar ou chamuscar, enfim, a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, enquanto você e eu somos boca de Deus, ela tem que sair dos nossos lábios pura, limpa. E tem que se revelar de uma forma poderosa, porque a palavra de Deus, ela é operante para todos os feitos. A palavra de Deus em ti, a palavra de Deus em mim, a palavra do Senhor que fluir de nós, ela não voltará vazia. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E ela é poderosa para todos os seus feitos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Salmo 12. Salmo 12, no versículo 6. Algo que eu achei muito interessante. E Deus já vem falando comigo. Na verdade, essa palavra Deus já me entregou há um tempo. E que diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Em outras traduções, diz assim: a palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Purificada 7 vezes. É interessante você pensar que a palavra de Deus é como uma prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes, como a palavra de Deus precisasse passar 7 vezes na fornalha de barro para ser purificada. Obviamente que não é isso o sentido. O sentido é que a palavra de Deus é tão pura, tão pura, tão pura, que é como se fosse uma palavra que é purificada 7 vezes. E esses 7 vezes me remete a uma coisa nas Sagradas Escrituras, né, que quando Jesus é indagado quantas vezes se deve perdoar, e ele fala 7 vezes 7, 70 vezes 7. E a gente observa o quanto é importante nós termos o discernimento, termos o domínio daquilo que verdadeiramente vem a sair da nossa boca, dos nossos lábios. Há palavras ditas e há palavras que saem impensadamente, e muitas vezes essas palavras, pelo relaxamento, até pela proximidade, pela intimidade, elas são ditas de uma forma sem muita preocupação, né? Eu acho que é uma coisa interessante, quando nós temos muita intimidade com as pessoas, quando as pessoas são muito próximas, nós falamos, às vezes, determinadas coisas que nós não falaríamos, né, para pessoas que nós não temos tanta intimidade. Nós, às vezes, vamos falar com outras pessoas que não são tão próximas, que nós não temos tanta intimidade, e nós pautamos, nós procuramos as palavras certas para serem ditas. Não nos preocupamos, nós nos preocupamos com o que vamos dizer, diferentemente com aqueles que são íntimos, que são próximos. E nesse relacionamento de intimidade, de proximidade, algumas vezes são ditas algumas coisas
e não só nesses momentos, mas as palavras que saem sem esse filtro, sem essa purificação, sem esse cuidado, sem esse temor, elas podem destruir uma vida. E a verdade é que quando você fala, você já falou. Saiu, e não dá para buscar, não dá para dar um replay, não dá para consertar a fita. Ela já saiu, ela já foi desferida. E se ela for uma palavra de Deus, glória a Deus, ela vai ser uma palavra de bênção. Ela vai ser utilizada para o fim proveitoso ao qual a palavra de Deus sempre é utilizada e se presta. Mas se ela não for palavra de Deus, ela pode causar um dano, uma tragédia terrível nas vidas. E isso tem destruído relacionamentos. Relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, relacionamentos na comunidade, relacionamentos diversos, que nós não damos conta, e as pessoas que não são de Deus, essas, mais ainda, ficam resistentes, guardam mágoas, ressentimentos, ficam feridas, como também aquelas que conhecem o Senhor, que são de Deus, que também guardam mágoas e ressentimentos, e são feridas. E isso causa um problema tremendo, né? É o leite derramado que não dá para ser colocado no pote ou no copo de novo. E quando Deus chamou a Moisés, e Moisés relutou com Deus, abra sua Bíblia em Êxodo, por favor, no versículo 4. Deus chamou a Moisés, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés se revelou o homem mais manso da terra. Moisés havia acabado, pouco tempo atrás, de assassinar um egípcio. Moisés, pelo que parece, não era um homem, era um homem que tinha a língua, a fala pesada, não era aquele cara fluente, não era aquele cara que fluía na palavra como o irmão dele, Arão. O próprio Deus fala isso. Mas Deus chamou a Moisés, e antes de chamar a Moisés, Deus se revelou a Moisés de algumas formas. Diz a palavra no capítulo 4, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Imagina a cena, né? O bordão, Moisés lança o bordão, e aquele bordão vira uma serpente, e a serpente, para Moisés fugir, imagino eu, né, que a serpente estava atrás dele, e ele fugindo da serpente. Ele não vai fugir de uma coisa que fica parada lá, inerte. Deveria ser uma cena muito interessante. E continua a palavra. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão de novo. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no teu peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, toma a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca.
e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele porém respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos de mim. Essa aqui me lembra até o discurso de Deus, né? Aquela conversa de Deus com Gideão, que Deus fala com Gideão, e Gideão recruta, e Gideão apresenta o argumento, e vai. E tantas coisas tremendas aconteceram nesse interstício. Deus manifestando o poder de uma forma tremenda. E Moisés ainda fala: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Aí Deus, diz a palavra, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai do teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Tu, Moisés, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Eu fico olhando para isso e eu fico realmente maravilhado o quanto Deus está realmente desejoso, ansioso, se a gente pode dizer assim, no bom sentido, que Deus não fica ansioso, mas o quanto Deus tem pressa de que a tua boca verdadeiramente possa ecoar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E a gente olha para a vida de Moisés, olha para a trajetória de Moisés, e vê o que Deus fez na vida de Moisés. E eu digo para você com toda certeza, Deus não tem menos para fazer através da tua vida. Deus não tem menos para fazer através da tua vida. Nós precisamos realmente, em nome de Jesus, na autoridade que Deus me deu, eu já cancelo toda palavra de maldição sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E que você não fique preso, não fique atado a essa palavra. Porque a palavra de Deus em ti, a palavra de Deus que há de fluir na tua boca, é uma palavra que é purificada, é uma palavra que vem para edificar, é uma palavra que vem para fazer a diferença, é uma palavra que vem para mostrar e revelar quem é o Senhor. E você não pode pensar menos disso, porque não é a tua palavra, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus na tua boca, é a palavra de Deus na minha boca. A palavra de Deus que nós temos aprendido, que nós temos mergulhado nela, que nós temos lido, e que Deus se revela, e que Deus mostra algo diferente de tudo aquilo que você leu, de tudo aquilo que você aprendeu, e Deus vem com algo novo. E quando você realmente ou melhor, se deixa ser usado por Deus, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu o espírito de ousadia, Deus nos chama para sermos ousados, para sermos intrépidos.
E essa ousadia, essa intrepidez de Deus na tua vida, na minha vida, ela tem que se manifestar justamente naqueles momentos em que as coisas não estão nada bem, em que as coisas estão, às vezes, pelo avesso, em que as pessoas não veem solução, em que as pessoas estão desesperadas, talvez muitas vezes chorando, muitas vezes tristes, desenganadas, em que você vem com uma palavra de Deus que traz vida, aquela palavra em que não havia motivação nenhuma, em que não havia esperança nenhuma, em que você talvez estivesse debaixo de uma palavra de maldição, ou de uma palavra que foi dita inoportunamente, em que você acolheu de forma errada aquela palavra, e aquela palavra tem marcado os teus dias da tua vida, e por conta desta palavra, você não consegue desatar, você vai, mas não vai, você vai, mas recua, você avança, mas recua, e você vai e recua, e parece que você, em vez de avançar mais você recua, porque há uma palavra que você não consegue se desvencilhar dela. E eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, essa palavra hoje cai por terra na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus quer te fazer boca. Deus quer te fazer boca dele. Boca dele. Davi, em Samuel 2, 2 de Samuel, no capítulo 23, no versículo 1 a 2, disse o seguinte: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. O que diz Isaías, no capítulo 61, que nós tanto conhecemos? E eu quero te convencer hoje, meu irmão, se você não está convencido disso, eu quero te convencer hoje, em nome de Jesus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mas eu quero te convencer que você é boca de Deus. Você foi chamado para ser boca de Deus. Você é boca de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na rua, no ônibus. Aonde você for, você tem que ser boca de Deus. Você tem que ser boca de Deus. E a gente tem que aprender com Jesus. Jesus sempre tinha uma palavra de ânimo. Jesus sempre tinha uma palavra boa. Jesus sempre tinha uma palavra includente, uma palavra que restaurava o ânimo, o vigor, o brilho nos olhos. Jesus sempre tinha uma palavra que trazia sorriso, alegria, que enxugava as lágrimas, que continha a tristeza, a desesperança. E é essa palavra que nós temos que ter na nossa boca. Uma palavra que traz alegria, uma palavra que traz motivação, uma palavra que joga para cima. Uma palavra para que você talvez não tenha conhecimento, que você não saiba quem você é. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você pode fazer muito mais. Deus sabe que você pode ser muito melhor do que você é. Pai, mãe, filho, irmão, tio, avô, igreja, muito melhor do que nós somos. Deus sabe disso, e é isso que Deus aposta, que Deus espera, de fé em fé, de glória em glória, passo a passo, na presença de Deus, vencendo as barreiras, vencendo as lutas, vencendo as adversidades, vencendo os leões, as más notícias, aquilo que não tem solução, que se apresenta sem solução, e que no Senhor eu sei que há solução, porque aquilo que não tem solução, muitas vezes já está decretada a morte. Não é verdade? Não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais volta. Como não tem mais jeito? Como não tem mais volta? Como Deus não pode restaurar? Como Deus não pode restituir? Como Deus não pode fazer diferente? A que Deus nós servimos?
Ao Deus que criou o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há? Ou a um Deus pequeno, a um Deus limitado? Não, o nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus é um Deus grande. É um Deus misericordioso. É um Deus amoroso. E é um Deus poderoso. Aleluia. 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 Deus é poder. Deus é todo poderoso. E a palavra de Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre ti para pregar boas novas. O Espírito de Deus não está sobre mim, está sobre ti à toa, para você ficar de boca fechada. O Espírito de Deus está sobre ti, sobre mim, para pregar boas novas. Boas novas. Sabe, nós não confiamos muitas vezes que nós podemos ser usados por Deus. Nós às vezes não acreditamos que Deus realmente tem um propósito na nossa vida muito maior do que muitas vezes nós podemos alcançar. Na verdade, nós não somos nada. E se alguma coisa acontece, se alguma coisa diferente possa trazer brilho e glória sobre a nossa vida, é para glorificar o nome de Deus. Que assim seja, sempre, em nome de Jesus. E por isso, às vezes, Deus tem que nos mostrar, nos falar e nos colocar em determinadas situações para reforçar o propósito dele sobre as nossas vidas. Reforçar. Eu estava no trabalho, eu sou um pouco atrevido, no bom sentido, na palavra de Deus, e eu tenho mais e mais procurado me deixar realmente, levar no Espírito Santo. Isso é no ônibus, isso é na rua, isso é no trabalho, isso é em qualquer lugar. Eu tenho, de alguma forma, visto a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E como Deus tem coisas para fazer através da tua vida, como Deus quer falar através da tua vida, como Deus quer levar, às vezes, uma palavra que você nem sabe por que você está falando, às vezes. Não sei se já aconteceu isso com você, você nem sabe o que você está falando. Às vezes você está orando com uma pessoa, e a pessoa que está ao lado, e você está orando para a pessoa, e o Espírito Santo fala com a pessoa que está ao lado, e a pessoa que está ao lado não era alvo da tua oração. E assim é Deus. Assim é Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre ti, sobre mim, sobre nós, para pregoarmos a palavra de Deus. Eu estava na minha baia, ali no computador, e uma colega que havia perdido um tiro, que era como um pai para ela, estava realmente se debulhando em lágrimas, e chorando, e chorando, e chorando, e chorando, e os colegas foram, abraçaram ela, o outro foi, abraçou, deu um beijo e tal, e sempre aquela palavra de consolo, de conforto, que é normal, que as pessoas querem o bem da outra, e veem as pessoas chorando, se sentem, se sensibilizam. Enfim, eu estou vendo aquela coisa, e a menina Patrícia não parava de chorar. E eles sabem que eu sou pastor. E eu falei: Patrícia, vem cá, minha filha. Ela... Eu acho interessante. Na mesma hora, a Patrícia levantou da cadeirinha dela, deu a volta na baia, foi lá, entrou na minha baia. Eu falei: senta aqui. Ela foi e sentou. Eu posso orar por você? Pode. E eu orei com a Patrícia. Orei baixinho, sistema de baia. E acabamos a oração. E a Patrícia, pela graça de Deus, parou de chorar. Já estava com um sorriso. E saiu dali, outra moça, outra pessoa, pela oração. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, não é isso. Eu quero dizer para você que as oportunidades de sermos boca de Deus, ela está presente a todo momento da tua vida.
a todo momento da tua vida. Na tua casa, pai, mãe, não só pai e mãe, filho, filha, atenta. E este é o ambiente em que nós temos mais intimidade, em que nós conhecemos mais uns aos outros, em que sabemos mais das dificuldades e necessidades de uns dos outros. Pelo menos devemos saber, né, ou estarmos, né, participando. E é um momento em que nós mais podemos levar uma palavra de paz, de consolo, de fé. Mas não é só nesses momentos. O Espírito de Deus está sobre ti, está sobre mim, para pregoar a palavra a todos. A todos. Porque Deus tem uma obra para fazer, para realizar em muita gente. Em muita gente que não conhece a Jesus. Em muita gente que não sabe o amor de Deus, que não conhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Em muita gente que precisa verdadeiramente conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos, que nós louvamos, que nós nos reunimos, que hoje participaremos da ceia. Não estamos aqui porque há divisão no nosso meio, graças a Deus, e eu espero que não haja divisão. Não estamos aqui para participar da ceia porque estamos com fome, mas estamos aqui para participar da ceia, reconhecendo que Jesus morreu por nós, que Ele entregou o seu corpo, morrendo por nós, para nos dar a vida eterna, levando todas as nossas ansiedades, todas as nossas enfermidades, todas as nossas frustrações, todas as nossas decepções. Hoje é o dia, se você decepcionou, você se frustrou, você se amargarou, se há ainda resquício dessas coisas na tua vida, hoje é um dia para que você coloque diante de Deus: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou na cruz, então hoje vai ficar. E hoje nascer, então, é o melhor dia para fazer isso. Renova-nos hoje aqui. Traz vida, Senhor, traz alegria, renova o brilho nos olhos, aumenta a minha fé, me torna ousado, intrépido, para ser boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Em Timóteo, no capítulo 2, no Timóteo 2, 2 Timóteo, no capítulo 4, melhor dizendo, a palavra de Deus diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Insta, prega a palavra, compartilhe a palavra. Em nome de Jesus, compartilhe a palavra, meu irmão. Insta, quer seja oportuno ou não. E diz mais: com toda longanimidade e doutrina, você vem exortar. Se tiver que exortar, exorte, com amor, pelo Espírito de Deus. E as pessoas vão entender, vão saber que é Deus que está falando, que Deus que está usando, é Deus que está no controle, é Deus que está agindo, não é um homem. Porque certas coisas que são faladas, que Deus coloca na tua boca, que você não tem nem capacidade de entender, de compreender, nem sabe o porquê você diz determinadas coisas. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. É esse Espírito que está sobre mim, é esse Espírito que está sobre você, que nos leva a pregoar. Davi, em determinado momento da sua vida, Davi teve um desejo. E teve Davi desejo, lá em 2 Samuel 23, 15, 17. E disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber.
Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Sabe, eu fico imaginando, porque há coisas que estão no teu coração, que estão no meu coração, que nós não falamos para ninguém, mas às vezes nós sussurramos, né? Aquela coisa é uma coisa que é tão pulsante, é tão presente, que às vezes a gente pensa alto, e esse pensar alto é o sussurro, é falar, oh, quem me dera beber daquelas águas de Belém, oh, quem me dera o Senhor fazer isso, quem me dera o Senhor operar aquilo. Meu irmão, se Davi, que pensou alto, e Deus moveu esses homens a atender esse desejo de Davi, você acha que Deus, na medida que você pensa alto, Deus não será capaz de atender os seus desejos? Eu não vou dizer que Deus vai atender tudo aquilo que você pensa alto. Não é nada disso. Mas o importante é não só saber que Deus se preocupa e traz à existência aquilo que não há na nossa vida, aquilo que nós buscamos, né? A gente vai ver aqui em Romanos, no capítulo 4, do versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus quer chamar na tua vida as coisas que não existem na tua vida. Chamar a existência coisas que você talvez não se ache digno, não se ache merecedor. E, na verdade, não somos dignos e merecedores, mas é pela graça de Deus. É amor de Deus. É misericórdia de Deus. Mas não é só isso que Deus quer fazer. Não é só ir de encontro aos seus pensamentos altos. Mas Deus quer se revelar muito mais através de um coração, como o coração de Davi. E aí a gente pode entender porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. A gente vê Davi pecando, errando, se humilhando, se rasgando, sem se preocupar com a sua posição de rei. A gente vê Davi preocupado em construir o templo de Deus, sempre querendo estar na presença de Deus. E só um homem que está na presença de Deus, que quando é acudido, que quando é ouvido, que quando é atendido no seu pensamento alto, vamos colocar assim, que dirá nas orações, é um homem que sabe o preço que deve ser pago. E o preço que muitas vezes deve ser pago nas nossas vidas não é receber de Deus e pura e simplesmente desfrutar aquilo que recebemos de Deus. Mas é como Davi, que recebeu essa água dos homens, daqueles poderosos que arriscaram a sua própria vida para atender um desejo, um anseio, um pensamento alto. Jesus, Davi sussurrou. Davi derramou aquelas águas para o Senhor. Só um homem que tem um coração segundo o coração de Deus é que faz coisas como Davi fez. Muita gente pega no pé do Davi, muita gente critica Davi, mas muita gente precisa ler a história de Davi e conhecer quem é Davi e se aprofundar na vida de Davi, nos detalhes da vida de Davi e entender por que o Senhor o chama do homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Como Moisés, que matou o egípcio, que não era pesado no falar, mas que foi chamado, escolhido de Deus para tirar o povo da escravidão.
que foi aquele que falou com Deus, que ouviu a voz de Deus, e que tantas coisas que você sabe, ao ponto de ser chamado o homem mais manso da terra, tendo matado o egípcio. A gente precisa se aprofundar na palavra de Deus para conhecer, porque sem esse aprofundamento, sem essa purificação que vem pelo Espírito de Deus, que nos quebranta, que nos prepara para pregoar a sua palavra, nós estaremos refletindo muitas vezes uma glória que não é a glória de Deus. Uma glória que não é 100% de Deus. Uma glória que não é aquilo exatamente que Deus gostaria que fosse resplandecido, ou que tivesse, ou que esteja sendo apresentado. Nós precisamos realmente entender que a língua é um perigo na nossa boca. Se Deus quer fazer da nossa boca a boca dele, nós precisamos urgentemente, rapidamente, ter um controle, um domínio sobre a língua. Porque a língua, ela pode revelar um coração que é próximo de Deus ou um coração que é distante de Deus. Às vezes, como as pessoas falam, como as pessoas abordam, como as pessoas criticam, né? Aquela a autocrítica, ou aquela a crítica, como é que é? Produtiva? Crítica construtiva. Crítica construtiva. Que, até nessa crítica construtiva, nós perdemos aquilo que deveria ser o cerne da construção de algo bom. E nós vemos, muitas vezes, por críticas construtivas, levando a uma destruição completa de toda uma vida, de toda uma edificação. A gente tem que ter cuidado. E se a gente quer ser boca de Deus, a gente precisa dominar a língua. Porque a palavra de Deus diz, uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Jeremias 9:8. Em Mateus 15:8 diz, este povo se aproxima de mim com a boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que você pode louvar a Deus, engrandecer a Deus, dizer que é de Deus, enfim, falar, e cantar, e louvar, e adorar, e pregar, e o coração está distante de Deus? De Deus ninguém zombra, diz a palavra do Senhor, não é verdade? Ninguém pode zombar do Senhor. Ninguém pode enganar o Senhor. Eu queria ler com você. Abre em Tiago, por favor. Tiago 3. Diz assim, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E tropeçamos mesmo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Olha aí, ó, quer ser perfeito varão, não tropece no falar. Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Né? Uma fagulha, uma pontinha de fogo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E diz a palavra: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. Ou seja, não pode sair da boca de Deus, e você é a boca de Deus, não pode sair da tua boca bênção e maldição. O que tem que ter que sair da tua boca é bênção. Se tu uma bênção, meu filho. Meu filho, se tu uma bênção. No teu trabalho, na tua universidade, se tu uma bênção. No meio daquele povo incrédulo, daquele povo que não me conhece, se tu uma bênção. Ser luz, ser sal, ser verdade, ser poder. Ser poder de Deus, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus na tua boca, a palavra de Deus na minha boca, a palavra de Deus na igreja é poder de Deus. Aleluia! E ela tem que ser poder sobre o teu filho. Declare sobre o teu filho, declare sobre a tua filha, declare sobre a tua esposa, declare sobre o teu amigo, declare a palavra de Deus. Tem que ser bênção na tua, na minha boca, de todos aqueles que conhecem o Senhor. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Eu chego à conclusão que é o seguinte: não há árvore ruim. Não há árvore ruim. Pode ter fruto ruim. Mas a palavra de Deus diz que Deus fez as sementes, fez as ervas, fez as árvores, fez tudo. E disse a palavra de Deus: Deus viu que tudo era bom. Bom. E tem muita gente, às vezes, não, fulano, não, fulano, não. Fulano não presta. Ah, fulano fez isso. Não, fulano está fora. Fulano... Não há árvore ruim. Não há árvore ruim. O fruto que não serve para mim, não serve para você, pode servir para os animais. Serve para os pássaros, serve para os répteis, serve para os animais selvagens, serve para... Porque Deus fez tudo bom. Tudo bom. Deus fez tudo bom. E eu queria que você abrisse, e aí eu termino, em Romanos, no capítulo 10, 8, 13, há um trecho muito lindo, e eu quero terminar com isso, e nós vamos participar da ceia. Em Romanos 10, no capítulo 10, do versículo 8 até o versículo 13, nós temos a seguinte escritura: porque se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você esteja numa situação em que você precise ser salvo. Não a salvação, não de ter aceitado a Jesus como seu único e eterno Salvador, mas aquela salvação que vem: eu preciso tirar a cabeça,
para fora, eu preciso respirar, eu preciso de um alento, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso me alegrar, eu preciso sentir, eu preciso ouvir, eu preciso ter a certeza, a confirmação de que verdadeiramente Deus é por mim. Eu preciso. E diz a palavra do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar a palavra do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor, encontrará o Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor não ficará sem ouvir a palavra do Senhor, não ficará sem sentir o toque do Senhor, não ficará sem receber a graça do Senhor, resposta do Senhor. E Deus tem resposta para você hoje, meu irmão. Deus tem resposta para você hoje. Em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia do Senhor, do pão, do cálice, do vinho, que representa o sangue, o vinho, o suco de uva, o pão que representa o corpo de Cristo. E há poder nesse corpo, em memória de Jesus, nesse pão que representa o corpo de Jesus. Há poder nesse cálice que representa o sangue de Cristo. E eu creio, em nome de Jesus, e já peço de antemão, que Deus venha se manifestar de uma forma muito maior, muito mais contundente, do que Ele já possa estar se manifestando em tua vida até esse momento, em nome de Jesus. Aleluia! Seja a boca de Deus. Não cale. Não se cale. Não entristeça o Espírito Santo. Porque quando nós ficamos calados, é como se nós botássemos uma mordaça na boca de Deus. Isso é triste. É o próprio... Seria algo, mal comparando, como alguém botando a mordaça, ou o pai botando a mordaça na boca do filho, porque o filho não para de falar, ou porque determinada pessoa não para de falar. Isso é horrível. Não. Deus quer que você fale. Deus quer que você compartilhe. Deus quer operar, Deus quer manifestar a glória dele através da tua vida. Em nome de Jesus. Seja a boca de Deus, meu irmão. Seja a boca de Deus, minha irmã. Comece a declarar, não tenha medo. Se você não viu, você vai ver, em nome de Jesus. Sendo boca de Deus, profetizando, agindo na tua vida. Libera, libera. Você já conheceu muito, você já aprendeu muito. Você tem muito e não sabe, guardado dentro de si. É o Espírito Santo que tem que ter liberdade. Dê liberdade ao Espírito Santo dele agir na tua vida. Você não precisa ficar procurando na Bíblia, palavra, vou dizer. Não, as palavras, aquilo que Deus tem semeado, já está dentro de você. A palavra de Deus já está dentro de você. Aleluia. Somente abra a boca e fala. Abra a boca e profetiza. Abra a boca e declara. Abra a boca e traz à existência aquilo que não existe na tua vida e na vida dos outros, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou chamar os pastores, vou chamar os diáconos para estar aqui. Aleluia. Vamos ser boca de Deus? Vamos ser boca de Deus. E deixa as pessoas te conhecerem. Aleluia. Vem para fora, Abraão. Vem para fora, Abraão. Aleluia. Aleluia. Nós vamos participar hoje do corpo e do sangue de Jesus. E há o trecho, a passagem nas Sagradas Escrituras em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, que nos orienta. Capítulo 11 de Coríntios, diz assim: nisto vos escrevo, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto não vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Em nome de Jesus, eu creio que nós estamos aqui nos ajuntando para melhor, amém? Amém? Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja. Eu em parte o creio,
porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porém, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.